Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Ronaldo Medeiros é o entrevistado de hoje. Ele fala sobre o processo eleitoral, o mandato atual e o da próxima legislatura. O deputado Ronaldo Medeiros também fala sobre projetos de sua autoria e faz uma análise sobre conjunturas política e econômica locais e nacionais. Deputado Ronaldo Medeiros, é um prazer novamente recebê-lo aqui no Frente a Frente e comecemos justamente pelo balanço que o senhor possa fazer, não é, do mandato que se encerra este ano e que foi devolvido ao senhor nessas eleições por mais 4 anos. Gorete, primeiro agradecer, né? Agradecer a você, a casa, aqui a Assembleia. Um mandato assim, muito agitado, né? Agitado e conturbado pela conjuntura nacional. A gente está aqui em Alagoas, mas a gente sentiu, né, que não só as eleições, que foi assim, o ápice desse acirramento, né, essa divisão hoje no Brasil, de duas formas de pensar, duas formas de governar, duas atitudes diferentes, né? E aqui em Alagoas a gente passou, né, o Brasil, esses 4 anos aí nessa discussão, né, de um sistema que foi implementado no Brasil autoritário, um sistema que não valoriza, né, o ser humano, um sistema que destruiu a natureza. Ontem eu estava vendo os relatórios, né, de órgãos oficiais, assim, o grande crime que cometeram com a Amazônia. E você vê, eu estive em São Paulo semana passada, numa reunião, e as pessoas sofrendo em São Paulo, a agricultura, pela falta de chuva, mas pelo desmatamento da Amazônia, né? O planeta hoje, nós somos uma aldeia, né, global. O que se faz na Amazônia influencia no Brasil e no mundo todo. Não é por acaso que o mundo todo está querendo proteger a Amazônia. Claro, o pessoal tem uma visão de preservar a natureza, mas não é só por isso, né? Sem falar nos povos, né, originários. Eu vi uma reportagem ontem num programa nacional mostrando como os índios Yanomamis estão esfomeados e doentes, sem nenhuma ação de governo para impedir a morte dos índios lá na Amazônia. Então a gente sofre com isso também, né? Você teve aí uma pandemia de grande escala, né? A pandemia já é de grande escala, mas essa assim, ela afetou todas as áreas, né? A economia, a vida, a saúde, né? Que no Brasil a gente sofreu mais, porque nós tivemos um presidente, né, que ele não adotou os cuidados necessários para com a pandemia no início, né, nem durante, nem depois agora, né? Ainda continuamos na pandemia, mas a gente vê que a falta de vacina, e não é só a vacina para o Covid, tem diversas aí patologias, doenças que podem voltar. Eu estava vendo a paralisia infantil, A poliomielite. é perfeito, com um índice de vacinação muito baixo, né? Essa volta, eu falei hoje na Assembleia sobre isso, a volta aí da pandemia, ao aumento de números de casos da pandemia, é justamente quando você vai analisar, principalmente nas pessoas que não tomaram vacina ou não tomaram as doses que deveriam tomar, né? E você, quando não toma a vacina, você não coloca só em risco a sua vida, você coloca a sua vida e coloca também a das pessoas que convivem com você ou não convivem com você. Eu defendo a tese que a vacina não deve ser obrigatória, né? Porque, ou então eu fico só em casa, no quarto, não saio do meu quarto, fico no ambiente. As pessoas que não tomaram vacina não deveriam, não devem, né, estar no mesmo ambiente que quem tomou vacina. Porque as novas cepas, as novas variantes do Covid ou de qualquer vírus, elas se desenvolvem principalmente em quem não tomou o vírus. E atinge. Não é? Aí você não toma vacina, desculpe, o vírus se desenvolve em você de forma diferente, você passa aquele vírus diferente para outra pessoa e às vezes aquela outra pessoa que você está contaminando, né, tomou vacina, mas a vacina ela não é tão, né, ela não é tão forte para combater o vírus, aquele vírus diferente, como aquela primeira cepa. Então é importante a gente esclarecer isso, né? A vacina que era algo no Brasil comum, Gorete, que a gente tomava
desde o nascimento. A referência do Brasil, Tinha o Zé do ponto de vista Gotinha. internacional, não é? De reconhecer que o país era exemplo para o mundo, caiu. Caiu a força do ódio, um presidente da República que não deu exemplo, um presidente assim que deseducou nessa parte da vacina, no meio ambiente e em tudo. Né? A gente ouvindo o presidente falar, uma deselegância, eu quero dizer deselegância para não ser mais, né, mais preciso. Né? Então, um período muito difícil, né, nesse mandato, né? Um período que eu creio de ódio, né? Armamentos, você incentivar as pessoas, né, a se armarem, incentivar as pessoas a se odiarem. Né? Quando fala em armamento, perdão interromper o deputado Ronaldo, quando se fala em estimular a população a comprar armas está associada à violência. Por exemplo, o índice de mulheres que foram vítimas da violência doméstica, o percentual aumentou muito na medida em que as pessoas tiveram acesso também às armas, né? Sim, existem casos e casos, né? Você não pode banalizar o uso de arma. Polícia, né? Claro. As forças de segurança, né? Alguém que se acha que esteja, né, ameaçado. Mas você não pode banalizar da forma como foi banalizado. E colocando isso como projeto de governo, inclusive, né? Incentivando. Então a gente tem que ter hoje no Brasil, e a maioria, vivemos numa democracia, né? Um Brasil que ele abraça as pessoas, que ele acolha principalmente a vida, né? A saúde, a educação aí. Ainda durante o Jogo do Brasil, estava assistindo e sai aquele corte, né, de verbas na educação, na saúde. Né? Você imagine um Brasil que precisa de recursos na educação, mais ainda do que tem, precisa de recursos na saúde e esse ano todo, esses últimos 4 anos, nós só tivemos cortes de recursos. Se Deus é sábio, o povo também, se isso continua, nós iríamos ter diversas universidades aqui no Brasil, diversos polos fechando por falta de condição. Esse ano mesmo, as universidades, aqui é o FAO, o IFAO, aqui em Alagoas, eles vão ter que deixar de pagar a energia, a água, fornecedores, porque não tem recursos para pagar. Isso é muito ruim, né? Você tem que dar prioridade, principalmente, né, e hoje eu defendo, Gorete, que você dê prioridade à primeira infância. Né? Por que eu digo a primeira infância? A primeira infância é onde você forma aquele ser humano, a mente dele, ou você deforma também. Né? Pela falta de oportunidade. Pela falta de oportunidades. Eu, esse ano, aconteceu comigo um fato assim, a gente sempre está aprendendo, né? A gente pensa que... Eu fui ali num tabuleiro aqui em Maceió, e fui lá na comunidade, tinha um evento lá, e tinha umas 6, 7 crianças que eu desci do carro foram falar comigo. Tá? Achei bonito, né, as crianças. Eu perguntei, vocês estudam? Estudamos. Tinham 3 estudantes da 6ª série e tinham 4 da 7ª série. 2 sabiam ler. Olha só. 2 sabiam ler. Analfabetos funcionais. De 6ª série. E eu perguntei lá para eles. Eu coloquei no celular, lê isso aqui. 2 sabiam. E os outros confessaram realmente que não tinham E eu fui conversar depois com professores. Eles me dizendo, Ronaldo, tem problemas na família, problema de fome, comem aqui na escola e não comem em casa, não tem. Então, a mente dessa criança, essa falta de alimentação, essa falta de ter tido uma creche lá na comunidade, não é? Os pais não conseguem, não é? Estar ali presente, porque é um filho de 10 que cuida de um de 3, ou um de 5 que cuida de um de 2. Muita distorção. Você tem que cuidar da primeira infância, na minha opinião, deve ser a grande prioridade da educação e do governo Lula, não é assim? Eu tenho definido essa tese. Porque depois é você colocar essa criança numa escola em tempo integral. Veja só, você sai da primeira infância, da de uma creche, né? Depois você vai, uma creche ali, você passa o dia todo na creche, a mãe chega do trabalho, vai buscar a criança, vai para casa. Começou o nível fundamental, que no meu tempo era 1º grau, né? Hoje é o nível fundamental e médio. Você coloca numa escola em tempo integral de novo, né? A criança se alimenta,
são as 3 refeições, ali tem todo um cuidado, né? Ali tem uma escola cidadã, porque é uma escola que... E eu vi que a primeira escola que o Renan Filho inaugurou aqui de tempo integral, ele aproveitou uma escola que estava em fase de conclusão, quando ele assumiu, um pouco tempo depois ele inaugurou essa escola em tempo integral, que foi no Benedito Bentes. Se você vê a média no IDEB dessa escola, é maior do que as outras. Por que teve a isso? condição de ser. Porque tá numa escola que faz com que dá condição, né, daquele aluno se desenvolver. É aí que você acaba com a desigualdade social. Por quê? Porque esse aluno que está numa escola cidadã, ele tem a oportunidade de fazer um concurso, ele tem a oportunidade hoje tem a cota, né, mas eu acho que a cota deveria ter um tempo. A grande cota é você ter uma escola pública cidadã, que ela esteja no nível, ou melhor ainda, como era no meu tempo, que as escolas particulares. Do que as escolas particulares. Ele tem que dar, enquanto a gente não tem essa condição, aí você cria a cota, né, que é justo, né, para você também ir inserindo essas pessoas aí nos cursos, né, no mercado de trabalho. Mas você tem que dar a condição dela ser, ou querer ser empreendedor, ou querer fazer um concurso, né? Ou ser um profissional liberal. Cada um, a gente tem que dar essa condição. E essa condição é pela educação. Na minha opinião, não existe política pública que faz uma inclusão social melhor do que a educação. A educação você iguala e dá oportunidades ali. Quando o senhor fala na atenção básica da creche, escola, eu pergunto, é uma, digamos assim, uma responsabilidade constitucional, sobretudo dos municípios. Mas muitos municípios não têm a condição. O que fazer numa situação dessa? Deve-se esquecer das questões partidárias e município e Estado caminharem juntos nessa tarefa? Pessoal, vou dar um exemplo aqui, vizinho a gente, dentro da gente. Maceió teria aí 18 creches aqui. O governo do Estado, um projeto de construir 200 creches no Estado todo, e aqui seriam 18 creches. Qual a contrapartida do município? Terreno, só. O governo constrói e repassa essas creches. Maceió perdeu 18 creches. Imagine você que nos assiste, né, que mora em locais, né, que você trabalha, você é pai, você é mãe, sai de casa, não tem onde colocar seu filho. Cada creche dessa são 200 crianças. Gera emprego também, né? E eu acho que principalmente não é nem a geração de emprego, você ali está modificando o futuro daquelas crianças, né? Você está dando uma perspectiva, dando uma oportunidade totalmente diferente. Aí, por questões políticas, o prefeito de Maceió, ele não um monte de ofício, eu tive de posse de vários ofícios, nem sequer responde. Eu pergunto, uma pessoa dessa, governa para quem? Para o povo? Governa com rancor? Não desarma o palanque? Eu quero ver agora, Gorete, se o prefeito de Maceió não vai aceitar os recursos federais porque ele mudou de partido aí durante a campanha e votou no candidato que perdeu. Você que ele vai fazer isso com o povo? Sobre essa questão de candidato que perdeu e as manifestações contrárias ao resultado das eleições, a gente fala no próximo bloco. Já, em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Ronaldo Medeiros.
é o nosso entrevistado de hoje, que fala sobre o processo eleitoral, o mandato atual e o da próxima legislatura, também sobre projetos de sua autoria e faz uma análise sobre as conjunturas política e econômica local e nacional. Deputado, comecemos pela deixa do bloco anterior, né? Como podemos ter a esperança de acabar com essa resistência que atenta até contra as leis, né? É uma resistência, digamos assim, que não tem um fundamento democrático quando ela fere decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se houver essa questão da resistência ao resultado das eleições no contexto da gestão que o país vai ter mudada a partir de 2023? Você protestar, né? A democracia propicia que você proteste. Agora, tem que ter limites, né? O limite do protesto é a lei. Você protestar contra a democracia é uma loucura, porque numa ditadura você não pode protestar. Veja só, você quando pede, né, a volta da ditadura, né, é um ato criminoso, né? Esse tipo de protesto é um protesto criminoso, é um protesto que ele é financiado, né? É um protesto que ele é incentivado, né, para não respeitar as urnas que elegeram os filhos do atual presidente por várias vezes, que o elegeram, né? Você passa a protestar, né? Eu vi essa ação do PL na Justiça, que teve o ministro Alexandre de Moraes, assim, creio que estava bem iluminado, né? Foi muito correto, muito sábio, muito firme na defesa da democracia. O ministro Alexandre recebe uma ação pedindo para anular o segundo turno, mas ninguém pediu para anular o primeiro turno. Né? Porque atingiria o Congresso, né? Que atingiria os deputados, inclusive do partido do Valdemar, né? Que é o presidente. Uma ação insana, né? Uma ação que visa, né, a perturbar o processo democrático, né? A não aceitar a democracia, isso é crime. Né? Eu creio que o Valdemar deveria ter sido preso, né? Porque foi uma atitude irresponsável. A gente sabe, né? Eu nasci ali em 64, mas ainda passei um período convivendo, né, com a ditadura militar. Você, quando ia para a rua, você apanhava, você morria, né, desaparecia. Os meios de comunicação, para a gente assistir um filme ou um jornal, era tudo, né? Antes tinha os censores, as pessoas que cortavam músicas, novelas, filmes. Então, hoje, você tem essa democracia. Né? Será que as pessoas têm consciência, a maioria que participa? Porque eu observo nas redes sociais fake news absurdas e que as pessoas estão acreditando, né? Estão numa bolha acreditando. Esse pessoal que está aí no quartel e outros, né, na porta de alguns, graças a Deus diria assim, uma pequena minoria, a minoria já é pequena, mas assim, é diminuta. Né? Eles criaram um metaverso, criaram um mundo paralelo, né? E são pessoas que são insanos, acreditam. Né? Eu vi agora o filho do atual presidente no Catar, enquanto o pessoal está no quartel, na chuva, no sol, coitado ali, fazendo essa baderna, essa desordem. Ele dizendo que foi e vazou uma foto dele, que não foi ele que postou, não é alguém viu e postou, ele disse, não, vim aqui entregar pendrive. Vê só, você está entregar pendrive. E as pessoas acreditam nisso. E o pessoal aí que defende esse tipo criminoso de atitude de protesto, eles acreditam nessas coisas, né, pessoal? O bom é o Brasil hoje tem que unir, o presidente Lula vem dando exemplo, pensar em todos, quem ganha uma presidência é presidente de todos, pensar na educação, na saúde, né, na previdência social, no meio ambiente, nos povos originários, né, acabar com essa guerra, porque é índio, negro, né, é oriental, é branco. Nós somos seres humanos, a gente tem que partir desse princípio, né, que nós somos seres humanos. O pessoal que está ali no quartel deveria ir para comunidades carentes, né, quem está financiando, porque não financia aí grotas, favelas, pessoas que estão aí nas ruas precisando de alimento, precisando de acolhimento, né? Deveriam fazer isso. Sobre a volta do Brasil ao mapa da fome, como
o senhor vê a solução desse problema, eu diria, não a curto, porque é impossível, mas a médio prazo? Primeiro, o presidente Lula vê só um Brasil que tinha, né, acabado com essa fome estrutural. Você podia ter um caso ou outro, mas você tinha saído do mapa da fome. Em 4, 5 anos, o Brasil volta de novo. O que é a falta de ter um governo comprometido com as pessoas que mais precisam, principalmente, né? Você agora está buscando um auxílio para matar a fome. A primeira atitude que o governo Lula está tomando, o quê? É uma atitude para ser contra a fome, para proteger essas pessoas que estão passando fome hoje, né? E quando você passa fome, você não tem casa. A maioria, você percebe hoje, agora andando pela qualquer cidade do Brasil, o aumento exagerado, enorme de pessoas que estão na rua dormindo, estão pedindo comida. Isso é desumano, né? Nós temos que, primeiro, emergentemente, né, colocar recursos na mão dessas pessoas, para as pessoas voltarem pelo menos a comer. Pois né? há uma discussão sobre se vai ficar fora do teto de gastos do governo ou não. É possível não encontrar uma decisão compartilhada do próximo governo junto ao Congresso de aceitar que essa questão do benefício fique fora do teto? Qual é o problema em deixar fora do teto? O governo Bolsonaro furou o teto umas 4 vezes. Os governos anteriores também. Qual o problema? Você furar o teto por futilidades, né? Aí você furar o teto para proteger, né? Ajudar pessoas que passam fome, para você acolher, né? Eu acho que quem é contra isso, esse mercado aí que tanto falam aí, ficar contra isso, você ser contra, pegar um recurso aqui. E esse dinheiro que vai para o mercado, Gorete. As pessoas que vão receber o auxílio, não guardem poupança, não. Não investe em dólar como o mercado investe, não investe em bolsa de valores. Vai investir, vai comer. E quando puder, comprar uma roupinha. Não é? Esse dinheiro ele volta para o mercado. No primeiro governo Lula, qual o grande milagre, assim, né? E algo simples que o Lula fez? Começou a empoderar as pessoas que estão aqui embaixo, que não tinham acesso a supermercado, que compravam ali, né, vivendo de restos, de lixo, restos de comida de outras pessoas, começaram a comprar. Se você analisar aqui Alagoas, Maceió, a quantidade de supermercado que tinha aqui, antes do governo Lula e veja depois. Nós tínhamos uma rede aqui de supermercado, praticamente uma. Lula começa, empresário não colocou aqui, não abriu várias redes aqui, porque Maceió tem praia. Eles fazem pesquisa, porque estava havendo demanda de consumo. Aí hoje você tem essas grandes redes do Brasil disputando espaço aqui em Maceió para vender. O que foi isso? Foi porque as pessoas começaram a consumir. As pessoas têm dinheiro, começam a consumir, o comércio vende, emprega mais o comércio. Quando o comércio vende muito aqui, lá na outra ponta a indústria produz mais, gera mais imposto aqui para as cidades, né? São mais serviços públicos que você pode, né, beneficiar com esse imposto, porque a classe média alta ela já consome na crise ou fora da crise. É uma burrice. Quando a Inglaterra foi contra, né, a escravidão, quando ela foi contra o tráfico de escravos, não foi porque ela era boazinha, não. Ela passou por um processo da primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e ela começou a produzir em excesso e ela queria vender. E ela sabia que escravo não comprava. E ela passou a ser contra, porque ela queria vender aqui no Brasil para um mercado de pessoas que tivesse salário, pelo menos. Então, se você tem um bando aqui hoje, né, um monte de pessoas, uma quantidade de pessoas enormes, que não consomem, seres humanos que não têm um mínimo de dignidade, porque não têm recurso, a indústria produz menos. Ou o foco nosso é vender para o exterior? O que me chama a atenção é que no governo Bolsonaro foi escolhido um ministro da Fazenda que tinha a ligação direta com o banco, né? Um banco. Quais são os interesses de um banqueiro e os interesses de uma nação? Há um conflito de interesses aí, não?
O conflito de um banqueiro, né? Veja só. O BTG, no caso. O banco, né? Os bancos, esses bancos, principalmente os bancos comerciais, né? Eles têm interesse no lucro. Né? Eles não têm interesse no social. E é um dinheiro que esse dinheiro que você investe em dólar fica parado. Ele não participa da economia. Ganha juros. Banqueiro vive de juros. Mas se o dólar sobe, é ótimo, né? Perfeito. Não é? Então, é um pessoal que quer que o dólar suba. E ele, inclusive, chegou a dizer, vazou aí na entrevista, não é? Ele apostando, tinha dinheiro fora do Brasil. Não é? E quanto mais o dólar se valoriza aqui, mais o dinheiro dele passa a valer aqui em real. Não é? Isso é um contrassenso no Brasil. E o Guedes vai ser lembrado, tanto o Guedes como o atual presidente, não é? Assim como uma gestão, não diria nem medíocre, vai ficar na lata do lixo. Né? Eu tenho certeza que uma gestão que fez tanto mal ao povo brasileiro, uma gestão que causou tanto prejuízo que em 4 anos você não consegue corrigir. Pois é. O governo Lula, o governo do passado, o governo Lula, que teve essa marca, neste ano, as eleições, a forma, né, que foi conduzida a eleição do presidente Lula, demarca que o governo vai ser bem mais amplo na sua composição. Já era tempo? Olha, o Brasil hoje escolheu um governo, escolheu um Congresso, escolheu a Assembleia também Legislativa, né? Então, ali é vontade do povo. E a vontade do povo tem que ser respeitada, né? Num regime democrático tem que ser respeitada. Só complementando a preocupação com relação à governabilidade. Perfeito. O presidente Lula está buscando governar o Brasil, buscando não dividir. Né? Ele, quando procura o presidente da Câmara dos Deputados, ele não está procurando ali o deputado Arthur Lira. Né? Ele está procurando ali um presidente de um poder. Quando ele procura o presidente do Senado, a mesma coisa. Né? Ele está procurando governar o Brasil para todos. Né? Seria assim, muito, muito pequeno e difícil para o Brasil se ele guardasse o rancor de quem votou e quem não votou, se ele dissesse, não vou procurar, vou deixar as pessoas sem o auxílio de 600, vou deixar faltar recursos para a educação, vou deixar a Amazônia continuar sendo destruída da forma como está, vou deixar os povos, os índios, os povos originários, vou deixar tudo isso, deixar as universidades fecharem, mas ser grande, né? Eu acho que quando você vai dialogar com quem você gosta, com quem gosta de você, é muito fácil, né? Quando você procura um adversário político para conversar, para chegar num consenso, eu acho que isso é grandeza. E o Lula hoje não precisa mais, né, Gorete, de nada para ele. Ele já é realizado, foi 2 vezes presidente, foi deputado, é um grande líder hoje mundial, não só do Brasil. Mas ele está querendo, né, fazer algo que fique mais na história, mas algo grande, que ele consiga unir o Brasil. Né? E esse Brasil ele precisa de muita paz, de muito amor e de união. E isso o Lula vem dando exemplo, né, de procurar, principalmente hoje, os adversários para construir um Brasil para todo mundo. Conciliar, não é? Conciliar, essa é a palavra. Necessária para viabilizar um governo com responsabilidades como deve ser um presidente da República. Sim, você não pode adotar posições mesquinhas. Eu te falei uma nesse instante aqui. Maceió não aceita creche. Veja o prejuízo para quem foi. Foi para o prefeito? O povo, não é? Então, o Brasil hoje necessita de pessoas como o presidente Lula, precisa de pessoas que vejam, né, que o Brasil não pode continuar sendo governado somente para uma parte do povo. É isso, deputado Ronaldo Medeiros. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto só, e a gente vai estar de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos,
5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Para semana, não tem mais como... Estamos de volta ao Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ronaldo Medeiros. Ele é o nosso entrevistado e fala sobre o processo eleitoral, o mandato atual e o próximo mandato. Enfim, fala sobre projetos também de sua autoria. Deputado, dentre os projetos de sua autoria, o senhor poderia destacar alguns, por exemplo, que tem um alcance social? Porque o senhor tem uma preocupação com o social e isso é dito sempre que o senhor se posiciona, o senhor demarca essa questão do social. Gorete, esse ano, um projeto de minha autoria que a Casa aprovou, né? Assim, eu sempre agradeço aos parlamentares, aos colegas aqui, que quando a gente é autor de um projeto e sai do nosso gabinete de protocolo, ele fica sendo um projeto do parlamento, né? De todos, né? Porque só com o meu voto ele não é aprovado. Mas foi um projeto que criou, não é? Que cria políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua, que a gente fala pessoas, moradores de rua, né? A gente fala comumente isso aí. Eu tenho vários projetos voltados assim, leis para o social. Vou te dizer um aqui. A merenda escolar para crianças diabéticas, celíacas, obesas da rede pública é um projeto de minha autoria. Tem aí uns 6 anos que esse projeto hoje é lei, não é? Ele foi fruto de uma visita minha a uma escola pública. Eu vi as pessoas ali na merenda, né? E tinha uma parte de 3 pessoas sem comer. Tinham 2 crianças diabéticas e tinha uma que não comia porque era celíaca, né? Não tinha, lá tinha massa, tal, não comia. E aquilo me chamou a atenção e eu apresentei aqui um projeto de lei, foi aprovado, né? Um projeto de cunho social muito grande. Hoje as escolas oferecem, eu fico muito feliz com isso. O transporte público intermunicipal para o idoso, né, aqui em Alagoas. É um projeto também de nossa autoria aqui, né, lei hoje, né? Depois eu fui até para a sala, foi engraçado porque eu terminei indo gerenciar um órgão que cuidava, né, da fiscalização também dessa lei. O cardápio em braille também, né, nos bares, restaurantes, a obrigatoriedade, foi um projeto de nossa autoria. E tem também projetos aí para o turismo. Esse ano nós ajudamos aqui na casa, eu apadrinhei um projeto que tirou o IPVA, né, dos pagamentos das pessoas que operam turismo aqui no estado de Alagoas, né? Eu tenho vários projetos voltados para o setor produtivo, né, para as pessoas que menos têm condição hoje de chegar aqui na casa, ou pessoas que não teriam, em tese, um idoso chegar aqui e pedir um projeto de lei para o transporte público intermunicipal, ou uma criança pedir, né? Muitas vezes nem sabe que isso é possível fazer, né? Uma pessoa da população de rua, eu fiz sessões públicas aqui dentro da Casa de Tavares Bastos aqui, aprovada pelos colegas, tudo aqui, né? Tem que ser aprovado, para discutir a situação das pessoas em situação de rua, né? Os moradores, as pessoas, ninguém é morador de rua, né? Você está ali em situação. Então tem uma ação muito voltada, né, para esse lado. Acessibilidade também, né? Acessibilidade, brinquedos para crianças, né, para crianças que em parques públicos que são, né, que tem algum tipo de deficiência, né? Aqui são assim, é uma série de leis que nós temos já aqui e projetos que tramitam aqui. Eu estou com um projeto aqui que ele cria as cotas aqui na Universidade Estadual para negros, para pessoas de origem, né, indígenas, desde que tenham estudado em escolas públicas, quilombolas, tal, tem uma vida na escola pública, né, que aqui ainda não tem esse projeto. Então, é importante, né, a gente ter essa visão, né, de primeiro, né, atender as pessoas que têm mais necessidade. O senhor tem uma preocupação com a qualidade dos serviços públicos em geral? Sempre o senhor coloca essas questões dentro da sua atividade, de sua ação parlamentar. Eu pergunto ao deputado Ronaldo Medeiros sobre o senhor que é egresso do serviço público, não é? Sim. E via a necessidade, o que o motivou a ser parlamentar?
Correto, eu vim do INSS, sou um servidor público, né, filho de agricultores, tal, assim, eu tenho uma ligação também muito grande com a agricultura e principalmente com a familiar, né, assim, eu tenho hoje uma parceria muito boa com os movimentos sociais, o MST é um movimento que eu assim, tenho muito orgulho porque eu acompanho o dia a dia, eu vejo a luta, né, do pessoal, o pessoal que produz, o pessoal que agora na pandemia eles doaram alimentos que eles produzem, né? Então isso me dá um orgulho muito grande. Mas, voltando aqui ao nosso tema, que eu fiz aqui um corte aqui, nós temos que ter essa visão do social, né? Porque muitas vezes a gente passa na rua e vê uma pessoa ali numa praça dormindo, né? Muitas vezes eu recebi uma ligação de uma pessoa amiga, pra você ter uma ideia, dizendo assim: Ronaldo, me faz um favor aí, vai ali perto do Hotel Jatiuca, tem uma passarela, hoje passa por trás ali. Ali ficam as pessoas perto de um lago que tem ali, uma lagoa, que são moradores de rua, tira aquilo ali fica feio e tal, né? Assim, como se tirar uma pessoa que está ali, resolveria o problema. A gente tem que tomar atitudes que resolvam, né, a situação. A gente não pode ser feliz em um país, numa cidade, numa rua, em qualquer local que seja, sabendo que tem seres humanos que dormem na rua, que não têm o que comer, né? Que catam lixo. Isso assim, eu não quero perder nunca essa sensibilidade. Toda vez que eu vejo, eu me revolto, assim, né? Cada vez que eu vejo isso, e eu trabalho aqui no parlamento, né? Eu trabalho na minha vida pessoal, em todos os locais onde eu esteja, eu quero contribuir, né, para que isso diminua e isso acabe, né? A gente não pode ter uma sociedade que tem tanto, né, uma parte da sociedade, a menor parte, e outra parte que não tenha, né? E a gente sabe que quem tem muito, tem mérito, tem. Mas também as pessoas que não têm, as pessoas que têm menos, são responsáveis, né, por ter dado tanto a essas pessoas. A gente tem que dividir. A gente tem, e Cristo, ele fazia isso, fez isso com muita maestria, né? Pena que tem muitos cristãos que só são cristãos quando estão com a Bíblia na mão, não é? Mas na atitude que é que se dá, não é? E é o que se conta, é o que se conta, não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Não é? A atitude, ela conta mais do que, muitas vezes, do que a oração. A grande oração da vida são as atitudes que você toma. E por falar em atitude, qual foi a atitude do ministro Alexandre de Moraes relevante no sentido de ele receber a comenda Tavares Bastos através de sua autoria? O ministro Alexandre, na minha opinião, é o senhor na democracia, né? Assim, o Brasil deve muito a ele. Claro, lá é um colegiado, a gente sabe, mas ele se expôs muito, ele teve muita coragem num momento muito difícil que o Brasil atravessava, creio eu, né? E se não fosse o Supremo, o TSE e na frente o ministro Alexandre de Moraes, nós estaríamos hoje aqui lamentando, ou nem estaríamos aqui, né? Que era pior ainda. Então o ministro Alexandre, ele foi muito correto, ele fez cumprir a Constituição, ele fez cumprir a lei e fez cumprir o seu papel, né, de ministro de uma Corte Suprema, né? Então, o Brasil deve muito, né, a esse senhor, né? Nós vamos ter aqui essa volta do Brasil a uma normalidade democrática, né? A esse Brasil que vai abraçar um Brasil solidário. A gente deve muito ao ministro Alexandre. Eu coloquei aqui na casa essa comenda, que está em fase final de votação, né? Eu quero ir a Brasília convidá-lo, assim, eu quero ter a honra de já vi a distância, mas ter a honra de pegar na mão dele e dizer: ministro, assim, eu, humildemente, né, a gente na Assembleia de Alagoas, o povo de Alagoas, vai se sentir muito honrado com a sua ida à Assembleia para receber aqui essa comenda, né, que ela representa, comenda Tavares Bastos. E eu soube, né, eu fui pesquisar a vida do ministro, que lecionou numa faculdade que Tavares Bastos também foi. Coincidentemente. Coincidentemente, né? Então, eu quero dizer isso para ele e convidá-lo aqui para a gente trazer e homenageá-lo, porque é um cidadão, né? Teve um cidadão direto, que foi o Ulisses, né? Nós temos depois agora o
o Alexandre de Moraes. Sabendo que há resistências também, né? Sim, né? Há o contraditório. Perfeito. Como em todo o parlamento. Perfeito. Eu sempre tive posição, né? Desde que eu fui de movimento estudantil lá em Palmeira dos Índios, no estadual Humberto Mendes, quando era Grêmio. Depois eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores em Palmeira dos Índios. Depois eu fui fundador da CUT. Eu fundei o Sindiprev aqui, né? Então eu já fazia, antes de 88, eu já fazia parte de movimentos aqui. A primeira greve que nós fizemos em Palmeira dos Índios, do INSS, eu estava presente ali, né, em 86, né, eu estava presente naquele movimento. Então, e é bom que você exponha. Eu creio que o maior erro é não ter posicionamento, quem não tem, já tem, né? Mostra ali covardia. Deputado, as suas expectativas para a próxima legislatura? Olha, aqui em Alagoas, né, nós elegemos o Paulo aqui, né, nós vamos ter uma casa nova a partir de fevereiro que vai tomar posse, né? Eu creio que Alagoas, como um estado que tem uma dívida social muito grande, né? O Paulo Dantas, nosso governador, ele tem essa visão também muito grande voltada para o social, e eu tenho sempre conversando com ele. O presidente Lula, não é? Nós vamos ter um presidente que vai olhar para Alagoas, que nós tivemos aqui durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Alagoas foi discriminada, Alagoas teve recursos, não é? que não vieram para cá, né? Foi assim, fizeram com Alagoas algo muito difícil. Quando eu falo Alagoas, é com o povo de Alagoas. Então, essa união do governo federal, do governo do estado, com o parlamento, né? Claro, que tenha debates, que tenha visões contrárias, mas que a gente tenha um caminho que é ajudar, que é criar políticas públicas, né? E não ter outro caminho, a não ser o público, para incluir, trazer essas pessoas, ou de rua, ou pessoas que buscam uma cirurgia, ou pessoas que buscam um exame, ou pessoas que buscam um atendimento. No INSS, por exemplo, que está tudo fechado, aí falta de servidor, falta de estrutura, de recursos, né? A gente tem que trazer essas pessoas para dentro da sociedade, né? As pessoas têm que comer, têm que ter uma casa, no mínimo, né? Tem que ter decência, né? Então, esse é o Brasil e essa Alagoas que não é utópica, né? Mas é uma Alagoas que ela é possível. Ela é possível se todo mundo se unir no Estado, né? Digo, os poderes, com essa visão. Pois é, o senhor falou em poderes, né? Harmonia entre os poderes e costurar essa harmonia no sentido de reconhecer a eleição e partir para a reconstrução do país dentro de uma normalidade democrática. Esse seria o caminho. Eleição nós teremos 2024 e os inconformados de agora terão a chance de 2026, né, de concorrer e buscar novamente, né, ganhar a eleição. Agora tem que respeitar, né? Quando você entra no processo, numa eleição, você pode perder. Eleição não termina em empate, né? Não pode ter 2 presidentes, não pode ter 2 governadores, né? Deputados são 27, não pode ter 28 aqui em Alagoas. Então, é respeitar. Deputado, estamos no final da nossa entrevista. Poderíamos ficar conversando aqui bem mais tempo, porque há muito que se falar. Mas suas considerações finais. Desejar, né? Aí estamos chegando no final do ano, um ano difícil, um período difícil, mas que o Brasil mostrou que o Brasil da esperança venceu, né? O Brasil da paz, né? Que a gente desarme, né? A gente sai da frente aí dos quartéis, que no Brasil todo isso é feio, né? Você tem que ir para casa produzir, ajudar as pessoas que menos têm e abraçar, né? Eu acho que a gente é cristão quando a gente abraça principalmente os contrários. Porque gostar de quem torce pelo Flamengo que eu torço é fácil, gostar de quem gosta do que eu como é fácil, gostar de quem está do meu lado é fácil, né? O verdadeiro cristão, o ser humano grande, ele se dá na diversidade, né? Vamos pregar o amor e a paz, né? Que eu tenho certeza que a gente vai construir aí um mundo melhor. Superar as diferenças. Perfeito. Obrigada, deputado Ronaldo Medeiros, mais uma vez por sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até a próxima oportunidade. Obrigado, Gorete. E vocês, muito obrigado pela paciência. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.